Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um FIA Talks. No episódio de hoje, eu, Pedro Menezes, junto com Bruna Domingues, teremos o prazer de conversar com Beatriz. A Beatriz é uma ex-aluna da FIA que tem uma bagagem profissional imensa e uma história muito bacana para compartilhar com a gente hoje. Beatriz, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui hoje. É um prazer ter você aqui, Beatriz. Obrigada, gente. O prazer é meu, maior honra estar aqui. Tô super feliz. Estavam me contando um pouquinho do projeto aqui antes da gente começar. Parabéns, porque é uma coisa super bacana. Obrigada. Acho que tem muito potencial, vai ser incrível. Foi criado para ter essa interação com os alunos, pessoal da coordenação, para ter uma conversa direta com os alunos, pessoal que está procurando a FIA, quer conhecer a FIA, quer entender. E ninguém melhor do que uma ex-aluna que já está inserida no mercado. Então, por favor, você pode contar um pouquinho de você pra gente? Óbvio. Gente, antes esse briefing, pra quem não sabe, tem um briefingzinho, tá, Tem. gente? Que eles mandam. Só para organizar. A primeira pergunta era: quem é Beatriz Alves? Eu falei, nossa, que profundo, terapia já. Terapia. Mas eu acho que contando um pouquinho, né, do que eu passei aqui, eu sou uma pessoa que tem muita paixão por desafio. Então, eu sempre tô buscando o que é o próximo passo, o que eu vou fazer agora, pra onde que eu vou, como é que eu vou fazer. E eu fui assim desde sempre. Então, a partir do último ano ali do ensino médio, eu sempre comecei a buscar mais coisas. Então, fiz intercâmbio de estudo, fiz intercâmbio de trabalho, fiz estágio em uma empresa gigante, que eu tô até hoje, agora efetivada. Participei aqui da faculdade com várias atuações, então tive empresa júnior, participei de vários projetos paralelos também. Então eu sempre busco muita coisa, né, do que eu posso fazer, como que eu posso agregar mais, acho que isso fala bastante sobre mim. E falando um pouquinho de como eu tô hoje, né, formada, então, como vocês falaram, eu terminei a faculdade, graças a Deus, deu tudo certo, depois do TCC. Esse daí dizem que é o mais complicado. É o mais né? complicado, o famoso Assim, TCC. Vocês Famoso estão no primeiro ano, eu não quero falar muito sobre isso. Mas é puxadinho, mas faz super parte, né? Faz sentido a gente ter isso. E aí, no meio da graduação, eu já comecei a estagiar na Danone, como vocês sabem, e tô lá até hoje. E Muito amo bacana. E toda essa predisposição, essa vontade de crescer, fez você escolher o curso de administração? Você já tinha esse foco? Foi alguma coisa familiar? Alguém te deu uma dica? Você via alguém? Como que você escolheu a Cara, administração? Eu lembro que assim que eu entrei no terceiro ano do ensino médio, toda a sala parece que se dividiu. Entendi. Tinha o grupinho da medicina, o grupinho da engenharia, Exato. o grupinho e tinha o grupinho do pessoal que ia pro cursinho. E eu olhava aquilo, eu falei até pros meus pais na época, eu falei, eu não me encaixo em nenhum, tipo, eu não quero nenhum desses cursos, mas eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero ir pro cursinho, eu quero ter um objetivo. Porque se eu for pro cursinho, eu preciso ter um fim da linha, né, pra poder focar. E aí foi que surgiu a ideia de eu fazer um intercâmbio, pra ter outras experiências, pra trabalhar. Então eu trabalhei antes de entrar na faculdade, como garçonete, que era uma coisa totalmente diferente, que eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado. Então foi uma experiência totalmente diferente. E aí, isso eu fiz muito pensando em como que eu posso entender quem eu sou e o que eu quero. Beleza, voltei, ainda não tinha essa resposta, porque acontece, né? Às Você vezes foi a tipo gente- fazer um gap year, assim, pra se encontrar, essas coisas? Exatamente. Pra onde Será que você eu fiz foi, Bia? Eu fui pra Austrália. Pra Austrália? Pô, que Muito legal. Muito legal. Nossa. Eu tenho muita vontade de voltar pra lá, inclusive, pra morar e, tipo, ficar mais E tempo. tudo sobre lá é verdade. Tudo. É maravilhoso, Maravilhoso. gente, é perfeito. Até os bichos extremamente maravilhoso. doidos. Então, eu morava, tipo, na São Paulo de lá, né? Ah, que é legal. Sydney, então eu não sim. tinha muito contato. É a mesma coisa, no Brasil eu falo muito tem macaco, onça, Cadê? jacaré. A gente não tem A contato gente com não isso tem. aqui em São Uhum. Paulo. Então é a mesma coisa lá. Bacana. Exatamente a mesma coisa acontece. E a FIA entrou nessa jogada aí, nessa história quando? E aí, quando eu voltei, eu comecei a ver mais proativamente, porque eu achava que magicamente ia aparecer na minha cabeça o que eu queria fazer. Não acontece assim na vida, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei a procurar mais proativamente que cursos teriam a ver comigo. Então, eu fui primeiro em cursos. E aí, quando eu me deparei com a administração, eu falei, cara, dizem muito que quem faz administração é porque não sabia o que queria fazer. Ok, super pode acontecer. E é um curso mega válido pra quem não sabe o que quer fazer Muito também. amplo, né? Mas eu olhei pra isso e falei, cara, como que eu nunca pensei? Porque tinha muito a ver comigo. Até a questão dele ser de ter um leque de matérias muito amplo, de você poder ter várias atuações, de você poder se reinventar dentro daquele curso, entender várias áreas. Então, eu gostei muito desde o começo, quando eu comecei a procurar. E aí, fui procurar faculdades de referência, encontrei a FIA. E aí, depois que eu fiquei sabendo que era super renomada pra MBA, então o meu caminho foi meio inverso, né? Muitas pessoas chegam na FIA porque ela é renomada por MBA, e o meu foi inverso. Eu cheguei por conta da graduação, e depois que eu fui descobrir, e isso pra mim foi uma
uma chavinha que eu falei, nossa, então é pra lá, porque pode ser que eu saia da sala pra beber água e eu esbarre com um executivo gigante. A FIA dá essas oportunidades, Total. esses encontros, esses networks, as palestras, as ligações que ela tem com o mercado de trabalho. Eu acho que isso é um ponto muito bacana. É um ponto muito legal que a gente, inclusive, já ouviu de outros entrevistados, que é que muitas vezes você sai para tomar um café e você pode estar ao lado de um diretor de uma multinacional que você, às vezes, não tem a menor ideia. E fora, isso era o que me chamava atenção antes, né? Antes de eu entrar, que eu falei, nossa, eu acho que eu quero ir pra lá por conta disso. Mas depois que eu entrei, tem duas coisas que ficam muito na minha cabeça, assim, toda vez que alguém fala sobre qual faculdade escolher e tal, eu falo que isso fez muita diferença. E não tinha como eu saber antes, né? Os professores e o fato daqui ser menor. Não é uma universidade gigantesca, então você consegue, vocês sabem, a gente consegue falar com o Maurício. Muito fácil. Sim, no corredor. A gente fala de igual para igual. Ele tá sentado ali junto com todos os outros professores, com as secretárias, com todo mundo. Então, é muito bacana isso. E acho que também o fato de ser menor, os professores conseguem ter um contato muito maior com a gente, né? Com certeza. Então, na minha época, tinham alunos que tinham empreendimentos e sentavam no final da aula com o professor de contabilidade para fazer a contabilidade da empresa deles. Tipo, me ajuda aqui. Nossa, que então, bacana. é muito bacana isso, né? Uma forma de ensino que realmente te traz para muito mais perto. Você consegue absorver muito mais. E te ajuda a empreender. Quer Exato. estar lá junto com você, os professores da coordenação, o pessoal do Total. apoio. Todo mundo é em prol, seja dos alunos do MBA, seja dos alunos da graduação, tá todo mundo pra te ajudar. É uma situação privilegiada, né? Total, é exatamente isso. Totalmente. E isso eu acho que é espelhado em várias situações, em eventos que muitas vezes a FIA está participando e a gente tem a possibilidade de entrar, mesmo sendo aluno da graduação, às vezes a gente consegue se colocar em eventos tão grandes que são super renomados, assim. A gente já esteve, por exemplo, no maior evento de educação da América Latina, que o pessoal da graduação pode estar presente, no maior evento de RH, e você vai tendo uma maior dinamicidade do que é a administração, a partir dessa vivência mais prática que eu acho que a FIA disponibiliza de uma maneira absurda, né, Bia? Total. Não, total. É 100% isso. E a minha vontade de fazer, que é o que você estava perguntando lá no começo, a gente deu essa volta toda. Mas a minha vontade de fazer administração, óbvio, teve essa questão de como que eu busquei isso, né, e tudo mais. Mas depois eu me dei conta de que teve uma experiência pontual, assim, que me marcou. Que foi uma vez que eu fui viajar pra Disney, quando eu era criança. Pedia pra minha mãe ir pra Disney e ela finalmente me levou. E eu lembro que naquelas paradas que tem, né, aqueles desfiles, tinha só uma pessoa que era só pra ficar puxando a cordinha, né? Tem uma cordinha para as pessoas não ultrapassarem a rua ali, não invadirem o desfile. E uma pessoa só pra ficar puxando a cordinha. Eu lembro que eu olhei aquilo com uns 12, 13 anos e falei, nossa, tem uma pessoa só pra fazer isso. Quem que tá por trás desse negócio? Quem que fala, você vai só puxar a cordinha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E aí eu comecei a ter essa ideia de o que tá por trás, o que tá por trás. Mas na época eu não entendia que isso era administração. Então depois que eu fui entender mais sobre o curso, fui ver, inclusive, experiências que eu tive com a Disney também depois, que aí eu falei, cara, é isso, administração é isso. Como que eu não pensei antes? Porque é realmente o que eu me questiono desde pequena, né? Conecta todos os pontos. Direciona. Exato. Super bacana. É muito amplo, né? E Bia, você comentou um pouco sobre a sua trajetória aqui na FIA, que você fez parte da empresa Júnior. Conta um pouco pra gente, então, como que você se colocou dentro da faculdade, né? A empresa Júnior, as oportunidades que você tinha de aulas que você adorava, eventos, palestras. É impossível não falar dos professores. Eu cheguei e tem aquele fatídico dia que todas as entidades são apresentadas. Acho que na primeira semana, né? Acontece pra todo mundo. E aí apresentaram todas as entidades, uma delas era a empresa Júnior, e eu fiquei muito curiosa, porque como eu não tinha tido nenhuma experiência de trabalho nessa área, né, numa área mais profissional, digamos assim, eu tive muitas dúvidas. Então eu lembro que eu saí ali, conversei com o pessoal da empresa Júnior, já me identifiquei com eles também, porque foram super solícitos pra explicar, pra falar mais sobre, explicar a entidade, como eles trabalhavam. E aí fiz o processo seletivo, que foi também uma experiência muito legal. Foi o primeiro processo seletivo, assim, que eu fiz, de vários outros que vieram depois com estágio. E aí comecei a participar da empresa Júnior no primeiro ano já e fiquei até o último. Nossa, que bacana. Passei cresceu lá. Fui crescendo. Eu entrei como analista, na época acho que era analista de RH, e aí depois virou analista de comercial e marketing, né? Pelo menos a gente tinha essas duas divisões na época, não sei como tá agora.
E aí depois eu virei diretora de comercial e marketing. Aí liderei vários projetos e tal. E depois, quando eu comecei a estagiar, que não dava mais pra gente ficar tanto no dia a dia, eu fiquei como conselheira até o final. E aí a gente super participava. É bem legal também ter esse negócio do conselho, porque as pessoas que já estavam conseguem passar o bastão, né, pra quem tá ali novo, de uma forma muito mais calma também, mais tranquila. É verdade. Isso é muito importante, né, Bia? E então você chegou até o ponto de diretora de comercial e marketing. Você acha que hoje você trabalha, né? Você tem uma especificação voltada para marketing dentro do mercado de trabalho. Você acha que você se encontrou na empresa Júnior? Olha, pode ser. Sabe que É uma pergunta interessante. Isso, porque a aula que eu mais gostava era marketing também. Então, eu já sabia que eu gostava de marketing antes mesmo de eu começar. Tanto é que um dos cursos que eu procurei foi marketing, publicidade, enfim. Então, eu já sabia que eu me interessava por isso. Eu não sabia se eu ia gostar de trabalhar com isso. Mas quando eu entrei na empresa Júnior, eu acho que me deu uma visão um pouco maior. Só que isso que é legal da empresa Júnior ser pequena também, né? Assim, pequena dentro de uma faculdade pequena, porque na verdade ela é gigante. A gente conseguia ter contato com todas as áreas. Então, por mais que a gente estivesse fazendo o trabalho da nossa área, a gente conseguia ver o trabalho das outras áreas e saber o que estava acontecendo, saber o que eles estavam tocando, como eles estavam tocando. Então, eu tinha bastante contato com as outras áreas também. A gente fazia muitas coisas em conjunto, às vezes, porque tava todo mundo sendo aluno, tava todo mundo nas mesmas matérias. Então, se o pessoal do financeiro precisava de alguma ajuda, a gente ia lá e, peraí, eu sou melhor nessa matéria, eu sou pior, não sei o quê. Então, a gente conseguia se ajudar muito e isso deu uma visão mais 360. Com certeza ajudou, principalmente em termos de experiência. Porque você chega ali pro estágio e fala que você tem experiência, se o cara do seu lado não tem... Isso é muito importante, né? 30 passos à frente. Até porque perguntar para um estagiário o que você tem de experiência é complicado. O estagiário ali tá iniciando o mercado de trabalho. A empresa não espera que você tenha experiência, né? Então, quando você tem... Já é um diferencial. É um diferencial. Cara, você tem que sempre fazer algo a mais do que esperam. Então, se esperam que você seja um aluno da graduação, que tem formação para daqui 2 anos... Você tem que ser um passo além disso. O que você pode ter um passo além? Você quer ir para uma multinacional, você tem que ter outra língua além do inglês. No mínimo, intermediário. Porque aí você tem uma coisa a mais para falar ali. Você tem uma coisa para focar, né? E uma coisa que talvez a pessoa que tá meio concorrendo com você aquela vaga não vai ter. É verdade. Então tem que dar um passo à frente. Participar de entidade é necessário, assim, pra... Isso é uma dica sua. Nossa, você daria total, pra qualquer pessoa que tá agora no primeiro ano, no segundo semestre, no primeiro semestre? Qualquer pessoa. É uma dica fundamental. Até pra quem não tá ainda na faculdade, né? Tipo, entrar já com esse olhar de qual é a empresa júnior, qual é a entidade que eu me encaixo mais, porque fazer parte de entidade muda muito a sua perspectiva depois, né, para o mercado de trabalho e muda muito a sua perspectiva para a graduação. Acho que vocês devem sentir isso também um pouco, né? Por estarem fazendo parte do Fiatox, porque tem várias coisas que vocês têm que organizar, que vocês têm na aula, depois vocês colocam em prática aqui. É verdade. E que às vezes um colega que está do seu lado na aula e não participa de nenhuma entidade, aprende só o teórico, não coloca em prática. E na empresa júnior a gente colocava muitas coisas, né, que a gente aprendia na aula em prática, então era bem legal. E nessa pegada já de estágio, processo seletivo, como que foi pra você ir atrás do seu primeiro estágio real, numa empresa real, no mundo real, desbravando assim algo novo, inédito? Como que você fez? Você teve medo? Qual foi a sua sensação? Você tem alguma dica até pra mim e pra todo mundo que tá assistindo? Como que foi essa experiência, essa jornada? Olha, o que eu fiz na minha época de estágio calhou de ser bem na pandemia. Então, já foi complicado. Mas eu acho que tem um momento de virada de chave pra gente, assim, na época do estágio, que é receber muitos nãos. Então, você se aplica pra vários estágios, você não aplica pra um ou outro. Porque até pra você poder fazer bastante processo seletivo, né? Não necessariamente você vai aceitar qualquer um que vier, mas sempre quanto mais... Exato, quanto mais processo você fizer, mais teste lógico, mais entrevista, melhor. Então, às vezes a gente se inscrevia em vários. Então tem essa parte de se inscrever, pra mim era a parte pior, porque você tem que entrar no site, aí você tem que colocar todas as suas pouquíssimas experiências até o momento. E aí você entra em outro site, preenche tudo de novo. Então isso era meio chato, mas eu acho que o fato de ter sido na pandemia foi um mega de um agravante, porque tava pegando muito de um lado pessoal pra todo mundo, né? Pras empresas, pras pessoas, então tinha empresa que não respondia nada, e isso também te deixava meio em dúvida, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que
acabou o processo? Será que ainda tô no processo? E aí você começa a receber vários nãos também, que é super normal. Mas eu acho que isso é a parte mais desafiadora, assim. Mas a dica, com certeza, é se inscrever em vários sites, se inscrever em vários processos e fazer os processos pra você ir perdendo medo, sabe? Porque falar de você parece fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Quando você tá competindo com outra pessoa, é outra história. Com os currículos parecidos, aí o que Exato. você falou, ter algo que te diferencia, Ter algo a algo mais, é a super importante. pega tudo isso, né? E você, assim, quando você foi aceita, assim, efetivada dentro do trainee, aí foi crescendo, você já percebeu o que era no marketing? Você já teve um direcionamento? Como que foi? Eu já entrei dentro de trade marketing. De trade marketing. Então, já é uma área ali, dentro da Danone é uma área de vendas. Mas é uma área que une marketing com vendas. Então, dá pra gente falar que é um pouco de marketing também. Eu já entrei ali, era a minha primeira opção. Não sei porquê, pra ser bem sincera, porque eu não tinha muito contato com trade. O pouco que a gente entrou nesse assunto na faculdade, eu falei, nossa, isso é legal. Então, marketing era a minha segunda opção, trade era a primeira. E aí eu acabei passando ali e eu gostei. Eu não sabia se eu ia gostar, né? Como eu falei, eu não sabia se eu ia gostar de trabalhar com isso. Eu gostava do assunto, gostava de estudar, mas eu não sabia se eu ia gostar de trabalhar com isso. Mas aí, no final das contas, eu gostei muito. Então, eu tô lá até hoje, na mesma área. Que bacana. E pensando um pouco, então, agora na sua carreira dentro da Danone, hoje você já está efetivada, né? Parabéns por isso. Conta um pouco pra gente, então, assim, como que foi esse início? O que você viu que possivelmente era um diferencial que você tinha em relação aos demais candidatos? E depois que você entrou, o que você fez para se manter e hoje tá alçando voos dentro da companhia? Boa pergunta. Eu acho que isso de diferencial teve várias das experiências, então intercâmbio é um diferencial grande, quem consegue fazer intercâmbio. Não um diferencial para o mercado de trabalho só, para a vida. É um diferencial para a forma como você enxerga as coisas. Então isso foi um diferencial. Quando eu fiz um intercâmbio, como eu falei, para a Austrália, para aprender inglês mesmo. Acabei trabalhando lá porque eu queria ter uma experiência de trabalho, mas fiz para aprender inglês, então eu já tinha o inglês também, que é muito importante para multinacional. Quando eu tava no final do primeiro ano da faculdade, eu participei daquele programa da Disney, sabe? De trabalhar na Disney. Que é tipo um mini intercâmbio, assim, há 3 meses você trabalha lá. Só que você tem um acesso a todos os treinamentos, a um por trás. Isso pela FIA? Não. Isso Você... totalmente... Assim, a FIA super me ajudou. Coitado, Maurício, ele lembra até hoje. Deu todo o apoio pra você. Nossa, e isso é um mega diferencial também de aqui ser menor, né? Porque eu lembro que na época tinham pessoas que... A gente precisava assinar alguns documentos com os diretores das faculdades. Tinham pessoas que pegavam um papel, colocavam um post-it, tipo, assine aqui, seta, porque a pessoa não ia entregar aquilo na mão do diretor, ia entregar pra secretária da secretária. E eu levei na mesa do Maurício e falei, Maurício, pode assinar aqui, aquele negócio que a gente conversou. E eu lembro que eu conversei com ele uma vez que ele tava numa reunião, ele saiu, foi beber água, falei, Maurício, posso falar com você rapidinho? Então, isso no caminho dele ir beber água e voltar. Voltou da reunião e ele falou, Bia, sim, pode trazer, vamos fazer acontecer. E na época a gente tinha que encaixar de uma forma que não ia ser tão simples por conta de provas, não sei o quê. Então tem essa questão da flexibilidade que também é demais. Mas essa foi uma experiência que também fez muita diferença e ter participado de entidade. Eu acho que qualquer entidade, não necessariamente empresa júnior, mas qualquer entidade traz já mostra pra empresa, não só traz a bagagem, mas mostra pra empresa, eu fiz além. Eu fui além do que eu poderia. Eu poderia ter só sido um aluno, mas eu quis ser mais. Então isso já mostra muito também o que você tem pra oferecer, sabe? E aí você foi passando por quais áreas da Danone até você chegar? Eu fiquei só em trade, né? Só em a trade. gente chama de trade categoria lá, mas é em trade marketing. Então, assim, é uma área que tem contato com várias áreas. Então dá pra gente pegar um pouquinho do gostinho de todas essas áreas que a gente tem contato, mais uma área só pra ser. E alguma dificuldade, alguma coisa assim que você teve que enfrentar? Todo dia. Todo dia. Não, é uma loucura. Eu acho que essa área especificamente, até do que eu ouço com as outras pessoas, né, que eu tenho contato, de outras empresas, enfim, é uma área muito dinâmica. Então é uma coisa que você tem que ter um jogo de cintura das coisas mudarem do dia pra noite, e você tem que mudar todo o projeto que você estava fazendo. Então, às vezes, um negócio que você trabalhou um tempão
desaparece. famosas soft skills, né? Exato, desaparece, você tem que ser resiliente. E tem uma questão também de entender o mercado, né? E o mercado brasileiro é muito pulverizado. Então a gente atende desde o mercado gigantesco até o mercadinho do seu Zé. Entendi. E aí, como que eu faço uma estratégia? Não dá pra mesma estratégia que eu coloco no mercado aqui no centro de São Paulo ser a estratégia do seu Zé lá da prainha do Nordeste do... Assim, não dá. Então, tem que entender também essas diferenças do mercado. É muito legal que no Brasil a gente tem um toda mercado essa diversidade, muito, né? muito diferente. Então, é bem interessante. Essas seriam assim. habilidades que você Total. teve que desenvolver Total. pra se inserir. Esse olhar analítico eu acho que ele é muito importante, né? Eu particularmente não conhecia o que era exatamente trade marketing, mas você falando agora me pareceu assim uma carreira super bacana para se seguir, justamente pelo olhar analítico, para essa desenvoltura que você comentou. Conexões com todas as áreas. Total. certeza. Tem uma conexão, isso é bem importante. Acho que são coisas que não necessariamente você precisa ter para trabalhar, mas você tem que gostar disso. Tipo, você não pode ser uma pessoa que, nossa, eu vou querer... inclusive dependendo da empresa também. Eu vou querer só seguir processos. Cara, não dá. Às vezes você não vai levar pra frente aquele projeto, às vezes você não vai concluir, às vezes você não vai nem começar, você vai ter que mudar tudo de ponta cabeça. Um negócio que você quer aplicar no Brasil inteiro não vai dar certo. Então você tem que ir ajustando pra diferentes áreas, pra diferentes mercados. É uma coisa bem legal. Que bacana. Nossa, Bia, eu acho que toda essa conversa que a gente teve foi muito, muito, muito boa mesmo. Para todo mundo que está assistindo, para todos que estão procurando estágio, para nós que futuramente teremos essa responsabilidade. E conhecer um pouco mais de um ex-aluno, como a FIA pôde auxiliar na sua carreira, na sua vida, eu acho que é muito valioso para a gente. Uma última pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos entrevistados, mas principalmente para os ex-alunos. Se você pudesse, pensando lá na Bia que iniciou na graduação, se você pudesse dar um conselho para ela hoje, depois de tudo isso que você viveu, depois de toda essa trajetória, que conselho você daria? Ai, gente, que difícil. É uma pergunta complicada. Vamos fazer uma pausa. Corta. Corta agora. Nossa, não sei. Eu acho que eu era tão diferente quando eu comecei aqui, tinha uma cabeça totalmente diferente. Mas eu acho que, assim, muitas das coisas... É meio clichê falar que, eu não mudaria nada. Porque eu cheguei onde cheguei por causa disso. Mas eu acho que várias das coisas que eu fiz, principalmente na faculdade, assim, tinham projetos específicos, não só a empresa júnior, mas, exemplo, tinha aula de inglês e aí a gente participava, e tinha competição de case, não era todo mundo que participava e a gente participava. Então tinham várias coisas que não necessariamente você precisava fazer, ninguém tava te cobrando aquilo, mas acho que essa é a graça, né, da faculdade, do momento da faculdade, você decidir o que você quer fazer. E várias coisas que hoje eu vejo, tipo, nossa, acertei muito em fazer isso, acertei em fazer aquilo, aqui eu criei essa conexão, aqui eu desenvolvi isso. Mas eu acho que talvez o mal da nossa geração, né? Eu falasse pra Bia do passado ser menos ansiosa. Tipo, calma, as coisas vão acontecer na hora que elas tiverem que acontecer. Tá tudo bem, respira, tá tudo certo, vai dar tudo certo, continua. Que é uma coisa que acho que o mercado de trabalho também me ajudou muito a desenvolver. De, assim, não precisa ser pra hoje. Tá tudo bem. Ninguém vai morrer se for pra amanhã, né? Tipo, calma. E eu lembro que na época, com a empresa júnior, a gente passava por várias coisas. Eu, meu Deus, tem que fazer isso. Tipo assim, calma, tá tudo certo. Então, acho que isso é uma coisa que eu falaria pra mim mesma no passado, assim. Mas que também fez parte, né? Eu acho que eu só desenvolvi isso hoje por conta de todas essas experiências. Então, meio que se equilibra isso. Não, perfeito. Eu acho que é um conselho fundamental para todos nós, inclusive. Lutar contra essa ansiedade de ter que ter tudo pronto na hora. Total. É que o a gente grande chega na faculdade querendo, eu vou abraçar tudo, eu vou mudar, eu vou me incentivar, E é super legal isso, mas tá tudo bem também se não for nessa velocidade que a gente pensa, né? Que a gente imagina. Cada um no seu tempo, mas... Exato. Perfeito. Exatamente. Bom, pessoal... Gente, vamos fazer mais meia hora. Eu acho que daria, na realidade, para fazer alguns episódios. Não seria um ou dois, dariam muitos episódios aqui com a Bia. Bia, você é uma pessoa sensacional. Como eu disse, eu acho que toda a sua trajetória, toda a sua experiência que você contou um pouco pra gente, que teria muito mais pra contar, mas que você contou um pouco pra gente, eu acho que já é extremamente valioso pro pessoal. A gente vai ter uma palestra agora, tá? Por isso que a gente tá tentando. Aqui, ó.
Mas eu agradeço muito pela sua participação, Bia. Sinta-se sempre muito bem-vinda, tanto pelo pessoal do FIA Talks quanto pelo pessoal da FIA, que eu tenho certeza que você sempre vai ser muito bem lembrado, tá? Super, gente, muito obrigada. Muito Parabéns obrigada. pelo projeto. Podem contar comigo, vamos falar de vários assuntos. Quero vir aqui várias vezes, tá? Com Ó, certeza. Tá nessa agenda. Vamos certeza. anotar, então. Muito obrigado, Mas Bia. Eu que agradeço, Obrigada, viu? gente. Super obrigada.